Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesma criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que chegou aqui no nosso canal Teologia Mais Hebraico, você chegou pelo tema, né, o que o grego e o hebraico revelam da nossa dívida e como ela foi paga. Hoje a gente vai falar de denário, talento e shekel, ou ciclos, 20 ciclos de prata, 30 ciclos de prata. E a gente vai fazer também um comparativo. Então a aula está bem legal hoje, estamos ao vivo. Me chamo Luciana Gomes da Silva. Para você que chegou aqui agora, já a gente vai para a nossa aula. Quero mostrar para vocês os meus livros autorais. Você só procurar o nome aí que você encontra, O Caminho das Águas, A Jornada no Deserto. Qualquer coisa, tira um print aí. Divulgue, né? Divulgue. Mande para alguém. Quem gosta do tabernáculo, estudar aqui o Antigo Testamento. Esses dias, uma pessoa bem próxima falou para mim que não, a gente deve estudar só o Novo Testamento, o Antigo Testamento está para lá. Na verdade, é uma falta de conhecimento, né? Nós precisamos, sim, e muito, de entender o Antigo Testamento, pois sem o Antigo Testamento, nós não vamos entender nada do que foi a redenção em Cristo Jesus. Precisamos do Antigo Testamento e muito, é a nossa base. Instagram, Luciana _ mais hebraico, ou esse aqui, Espaço Cuidar Psicanálise, também. No livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, temos várias citações de Levítico, de Deuteronômio, quando Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus está fazendo uma citação lá do Antigo Testamento, tá? Quando ele diz isso no momento da sua tentação. Então, ele cita o Antigo Testamento. Mas foi a palavra é a palavra, Deus é Deus, né? Mas ele fala, ele usa muito o Antigo Testamento, tá bom? A gente vai falar hoje sobre a aula, tá bem bacana, parábola. A gente vai ler 2 parábolas por aqui. Nossos textos, Lucas 7, 41 e a parábola de Mateus 18, do versículo 23, também a gente vai ler hoje, tá? Então vamos para Lucas 7, 41. Como você já viu a nossa introdução aí, me chamo Luciana Gomes da Silva, sou autora de alguns livros, tem mais de 60 videoaulas aqui no nosso canal, Teologia, Hebraico, Grego e tantas outras coisas. O conhecimento por si só, né? O conhecimento não para engrandecer, não para dizer que eu sei mais, nada disso. Eu sempre falo para vocês, vão atrás do conhecimento, você pode alcançá-lo e deve alcançá-lo, na verdade. Pode e deve, né? Necessário alcançá-lo. Seguindo Lucas 7, 41, repare bem no que eu vou ler aqui para você e faça suas anotações aí no cantinho das parábolas aí. Lucas 7, 41. Jesus estava ali na situação, né, da pecadora ungir seus pés, ele estava na casa de um fariseu, e esse fariseu pensava consigo, meu Deus, como ele
se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher que toca ele é pecadora. Ele saberia que tipo de mulher é essa. Então, Jesus se dirige a Simão, o fariseu, e diz: eu tenho algo a lhe dizer. E ele respondeu: me diga então, mestre. E aí vem o versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, e o outro devia 50. Como nenhum dos dois tinha com que pagar, foi-lhes perdoado as 2 dívidas. Qual deles o amará mais? E Simão lhe respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Aquele a quem é mais perdoado é mais amado, né? Que os muitos pecados dela são perdoados, por isso ela amou muito. Aqueles a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus finaliza isso. Mas o nosso ponto aqui, além dessa graça, dessa maravilha, nós temos 50 denários e 500 denários. De cara, assim, a gente vê que já é 10 vezes mais, né? 50 e 500, 10 vezes mais. 10 vezes mais a dívida. E Jesus, bem devagar, né, vai fazer diferença na vida do trabalhador. Eu dever 50, eu dever 500, vai fazer. Vou fazer uma continha aqui para nós. O denário, ele equivale a um dia de trabalho de alguém braçal, tá? Um trabalhador braçal. Jesus não está falando 50 moedinhas ou 500 moedinhas de 1 centavo ou 20 centavos. Está falando de um dia de trabalho. Um devia 50 dias de trabalho e o outro devia 500 dias de trabalho. Um devia 3 meses de trabalho, né? Contando aí os dias de folga, e o outro devia 500, 1 ano e meio de trabalho, tá? Então é disso que a gente está falando. São vários dias de trabalho. O que devia 500, ele poderia provavelmente pagar com a própria vida, né? Sendo escravo. Tem essa possibilidade. Quando você não consegue pagar, você passa a ser escravo por essa dívida. No Strong, no grego, né? No português a gente vai ler denário mesmo, ou dinheiro. Mas a palavra no Strong, né, vai dizer para nós algo mais, a gente vai atualizar esse boleto aí. Anote aí. Vamos usar aqui o poder de compra, no valor estimado em real e original grego e hebraico também ao longo dessa aula. E desmascarar para nós aí o valor do perdão. Quanto valeu esse perdão de Deus para nós, né? Aquele que é mais perdoado, mais ama, né? Mas ele não é caro nem barato, às vezes ele é impagável, né? É bem isso. Então, o denário no grego 12:20 é denarion, né? Seria essa pronúncia, denarion. É de origem latina e significa aquilo que contém 10, né? Uma moeda de prata romana na época do Novo Testamento, e era a principal moeda do império. Você trabalhou, você ganhou um denário, você ganhou um dia de trabalho. Então fica bem fácil assim, né? Mateus 20, versículo 2, vai comprovar isso que a gente está falando aqui. Deixa eu ler rapidinho para nós aqui. Mateus 20. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, o mandou para a sua vinha. Então, é 1 denário por dia. A Bíblia vem trazendo essas provas para nós, de ser aí 1 denário por dia. Luciano, graça e paz. 1 denário por dia. Então, o valor de mercado para o trabalhador rural ou para o soldado também. 1 dia de trabalho, assim diz os historiadores, é a própria Bíblia. Aqui na nossa região, né, a região rural, Minas Gerais, né, a gente conhece ali Minas Gerais, região cafeeira,
muito hortifruti sai daqui da nossa cidade, não tem quantidade de hortifruti, é cidade maravilhosa, uma cidade riquíssima em hortifruti e café, onde a gente mora aqui, na região de Minas Gerais. Hoje, um trabalhador rural, ele varia entre 140 e 200 reais por dia, dependendo do que ele está fazendo, tá? Então, a gente vai pegar aqui por base 140. 50 denários a 140 é um valor de 7 mil reais. 7 mil reais a dívida. E 500 denários, 10 vezes mais, então seria 70 mil reais essa dívida. Então, um devia 7 mil, o outro devia 70 mil reais. 7 mil é um valor considerável, mas a gente, pensando assim, está dentro do controle, né? E o valor de 70 mil reais equivale a dizer a 500 dias de trabalho, a 1 ano e meio de trabalho, guardando 100% do que ganha, sem gastar com mais nada, nem roupa, nem aluguel, nem comida, mais nada. Dá 1 ano e meio de trabalho guardando tudo, que é um pouco impossível de pagar com 1 ano e meio. Então, essa dívida de 70 mil se tornaria inviável, não se tornaria viável, e eles negociariam, então, provavelmente, os filhos, né, para serem escravos por esse valor, até que a dívida fosse paga. Então, quando Jesus fala para Simão, olha, um deve 70, o outro deve 7 mil, quem vai ficar mais grato? Quem vai ser mais grato aí? Aquele a que 7 mil foi perdoado ou aquele que 70 mil foi perdoado? Opa, 70 mil. Aquele a que a dívida foi perdoada de 70 mil será muito mais grato, né? É uma dívida difícil, complicada de sair dela, até na nossa realidade no Brasil, que 70 mil reais é muito dinheiro, tá? Por 500 denários se perde a liberdade e o credor, então, perdoa. Estava garantindo a liberdade e o perdão daquelas duas pessoas. E Simão, então, entende, o fariseu entende que ele está falando de Simão e está falando da pecadora. Olha, Simão, você colocou a mulher lá no lugar muito longe, mas é só 10 vezes mais. Opa! O seu pecado é 7 mil e o dela 70 mil. Mas vocês estão devendo, vocês dois. Vocês dois estão em dívida com o credor. Né? Partir para a segunda parábola, que a gente tem mais alguns textos para a gente ler hoje. Nosso ponto aqui não é pregar, né? É ensinar. E vocês anotem aí e façam suas pregações. Vamos para Mateus 18, tem outra parábola bem interessante também, que chama a parábola do credor incompassivo. Aqui Jesus já está em outra instância, e ele está falando realmente agora de perdão, novamente, mas agora ele quer dar uma outra lição. E ele começa assim, Mateus 18, 23, pega a sua Bíblia aí, se você está ouvindo agora, enquanto está pegando a sua Bíblia aí, se inscreva no nosso canal, isso ajuda bastante, compartilhe os nossos vídeos para alguém que você acha que vai se interessar em aprender, né, quanto vale esses denários. Denário, então, é 1 dia de trabalho. Então, você multiplica isso aí pelo dia do seu trabalho, aí, quanto vale. Hoje, na balança do salário mínimo, né, do CLT, que ganha um salário mínimo só, ele está ganhando 60 reais por dia. Né? Quem ganha 2 salários mínimos por mês, 140 por dia, e por aí você vai. 120 por dia, por aí você vai somando. Mas o trabalhador rural, braçal, ganha um pouquinho mais, tá? Eu creio que em todas as regiões do Brasil. Então vamos lá, pegou a sua Bíblia, se inscreveu, deu like, comentou, tudo prontinho, vamos ler. Eu agradeço bastante a participação de vocês. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Anota aí no cantinho aí, ó, 10 mil talentos. Que já não é denário, é talento. É outra coisa, a gente vai explicar. É bem mais o valor, tá?
Não tendo este com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Gente, é tanta coisa assim, 10 mil talentos, muita coisa, tá? Verso 26. Então aquele servo, prostrando, reverente, rogou-lhe, sê paciente comigo, eu vou pagar. É até curioso dele dizer que ele vai pagar. E versículo 27. O senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora, ele perdoou a dívida, não estendeu não, perdoou. Acabou a dívida. Saindo dali, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários é 100 dias de trabalho. Quanto que é 10 mil talentos? Agora eu vou falar para vocês daqui a pouco. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, seja generoso comigo, que eu te pagarei. 100 dias de trabalho é fácil ser pago, né? Mas ele não quis ouvi-lo, antes se retirou, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Então aqui a gente tem 10 mil talentos, versículo 24, e a gente tem 100 denários no versículo 28. 100 denários nós já aprendemos que é 100 dias de trabalho. 100 denários, 100 dias de trabalho. E quanto que é 10 mil talentos? Vamos dividir essa conta aqui, fazer igual a Dilma. Vamos dividir a conta. No grego 5007, talenton. É o talento, aquilo que é pesado, né? É um valor que se colocava num vasilhame. Quanto que é um talento? Um talento, faça a conta, é igual 6 mil dias de trabalho. Um talento equivale a 6 mil denários. Um talento. E a parábola de Mateus 18 diz que ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos equivale a 200 mil anos de trabalho. 200 mil anos de trabalho, sem folga, 200 mil anos. Dívida impagável. Certamente aqueles que ouviam a mensagem de Jesus não tinham pegado nenhum talento na mão, né? O denário era do dia a dia dele. E um talento, 6 mil denários, 6 mil dias de serviço. Se a gente fosse somar, a gente somou da última vez ali a 140 reais, 6 mil vezes 140 seria 840 mil. Um talento é 840 mil, quase 1 milhão de reais. Um talento, quase 1 milhão de reais. Ele devia 10 mil talentos. 10 milhões. E o outro devia 100 dias. 100 dias. Não tinha, muita gente não tinha nem experiência com esse valor, com esse dinheiro. E aí Deus mostra aqui, né? Lá quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Jesus perdoa a nossa dívida é isso aqui, é impagável. 200 mil anos de trabalho. Nós não temos 200 mil anos de trabalho, não. Não temos... Temos 70 anos, 60 anos de querer aposentar. E começamos com 18, dos 18, né? 15, 20 anos de contribuição, 30 anos de contribuição, sei lá. É isso que a gente aguenta na vida. Dá um pico ali e desce de novo. 30 anos trabalhando. 200 mil anos de trabalho, o rei perdoa essa dívida e quando ele recebe alguém que está lhe devendo 100 dias, 100 mil não, 100 dias de trabalho, ele diz, não, você vai ficar preso, vai me pagar. E às vezes a gente faz isso, né, com o próximo. A gente é perdoado, restaurado,
mas quando o outro pisa no nosso pé, que é uma coisa tão pequenininha, às vezes a gente não quer relevar. Não vou relevar, não vou perdoar. É imperdoável. É imperdoável. Quando a gente vai esmiuçar, não é tanta coisa assim, né? Perdoe. Tenha um coração perdoador, que a nossa dívida era grande demais, impagável. Impagável. Só retomando aqui, um talento é igual a 6.000 denários. E um denário é igual a um dia de serviço. Aí vocês leiam aí, façam suas contas aí na calculadora. E agora a gente vai falar um pouquinho do Antigo Testamento, para a gente finalizar aqui, a balança aí do Antigo Testamento, já vimos a balança aí do Novo Testamento. Tem 3 tipos de pessoas aqui que foram vendidas, eu quero falar para você. Não, 2 pessoas vendidas e uma é o valor da etiqueta, eu quero mostrar para vocês, tá? Vamos lá para o Antigo Testamento. José, Jesus e o escravo que fosse machucado pelo boi de alguém, tá? A gente vai ler Levítico 27. É bem interessante você aprender sobre essas coisas aqui. Dá para aplicar em escola dominical, muita coisa. Às vezes a pessoa nos pergunta. Os jovens são curiosos com essas coisas. Levítico 27, versículo 5. Tá vendo? Isso. O valor, né? Remindo o que é do Senhor, versículo 1. Vamos ler o versículo 3. Levítico 27, 3. Se for de um homem de idade de 20 anos até 60 anos, a sua avaliação será de 50 ciclos de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Então, dos 20 aos 60, você vai valer 50 ciclos de prata. Se for mulher nessa idade, vai ser avaliada em 30 ciclos de prata. Se for da idade de 5 anos até 20, a avaliação será de 20 ciclos de prata. Então, grife esse versículo aqui, que ele é muito interessante. Levítico 27, 5. Fala que se a pessoa tiver de 5 anos de idade, né, um escravo, até 20, ele vai ser vendido por 20 ciclos de prata. Quando a gente vai ler a história de José, né, o irmão de José vende José. Vocês sabem me dizer, que vocês estão vendo ao vivo aí, por quanto José foi vendido? Por quanto José foi vendido? Vocês sabem dizer? Vou dar uma brecha para vocês aqui, ó. Gênesis 37. De cabeça aí, vocês lembram? José foi vendido. Jesus também foi vendido. Jesus não foi vendido por 50. Nós sabemos disso. Nem por 20. Jesus, né? Gênesis 37. José do Egito. José, Gênesis 37, versículo 28. E quando os comerciantes midianitas passavam, os irmãos tiraram José do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Isso nos prova que José estava na idade de 5 a 20 anos quando foi vendido. Ele era um jovenzinho e foi vendido a 20 moedas de prata. Estava em plena saúde, também é bem interessante. Quanto que é um ciclo de prata? Um ciclo de prata equivale a 11 gramas. Aproximadamente o peso de uma aliança, assim, mais grossinha, né? Uma aliança tem em média 5, 10, 11 gramas de prata. E ele foi vendido por 20, né, gramas de 20 ciclos, equivalente a 220, aproximadamente, tá? 220 gramas de prata, que já é um pouquinho mais.
já dá um pouquinho, umas gramas boas aí de prata, né? E vamos para Jesus. Mateus 26, Jesus foi vendido por 30, não foi vendido por 50. Não foi vendido como o preço de um adulto. Por quê? Mateus 26. Então, de José estamos resolvidos, né? Mateus 26, versículo 14. Então, um dos 12, chamando Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: O que dareis para eu o entregar? Pagaram-lhe 30 moedas de prata. Circula aí. 30 moedas de prata. Por que 30 e não 20 e não 50? Onde Jesus se encaixa aqui no Antigo Testamento? A gente falou que no Antigo Testamento as coisas estão linkadas, né? As coisas funcionam ali. Por que 30 e não 50? Boa pergunta, né? Por que 30 e não 20 e não 50? Texto-chave, Êxodo 21, versículo 32. 30, 21, 32. A lei acerca dos servos e acerca dos homicidas. É o Êxodo 21. Versículo 32 diz: Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, se o boi ferir, se o boi machucar um escravo ou uma escrava, então se pagarão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Opa! Então o valor de restituição para o dono do escravo ferido é 30 ciclos de prata. Foi o preço que Jesus recebe pela traição que Judas Iscariote recebe, né, pela traição. Tá bom? Então, aprendemos que shekel, que é o ciclo, um ciclo é 11 gramas de prata. O adulto, 50 ciclos. Adulto mulher, 30. Jovem, de 5 a 20 anos, 20 ciclos. Escravo ferido, 30 ciclos de prata. Olha que tanta coisa interessante a gente aprendeu hoje, tá? Alguma dúvida? Se estiver assistindo ao vivo, pode colocar aqui. Se estiver assistindo depois também, deixe os seus comentários. E perceba que os originais, né? Tanto o grego como o hebraico, ele vai além do texto traduzido. Não é só talento, não é só denário, não é só ciclo. Que a teologia também, que vai na cultura e no contexto judaico, ela arranca do texto o seu próprio significado. A gente não precisa ir além do texto se tivermos ele como o Novo e Velho Testamento aberto na nossa frente. Se tivermos os dois, Antigo Testamento e Novo Testamento, será melhor, né? Estudar os dois, tá bom? E conversando com o pastor, ele me mostrou uma Bíblia maravilhosa que tinha várias palavras gregas e hebraico lá, e já estava lá 300 palavras que tem essa Bíblia. Eu falei, nossa, já está tudo aqui o grego, o hebraico, que bacana. Aí falei assim, essa palavra eu já expliquei no canal, essa palavra eu não expliquei e tal. E ele falou assim, essa coisa de grego e hebraico não é para mim. Esse grego e hebraico não é para mim, é um pastor da Assembleia de Deus. Eu falei assim, eu sei que é. Todos nós podemos acessar. Tá fácil. Outras pessoas pioneiras antes de nós já acessaram esse conhecimento, está na nossa mão. É só abrir e ler. Outras pessoas já fizeram isso por nós. Você vê aqui na minha estante aqui, ó, livros e mais livros de pessoas que dedicaram 20, 30, 40 anos de sua vida fazendo pesquisa e estudando. O que restou para nós? Abrir e ler. Tá muito fácil, tá?
Todos nós temos acesso. Não para de pensar que esse negócio de grego e hebraico não é para você. É sim. Ah, vai mudar o meu jeito de pregar? Não vai. Você vai acrescentar o seu jeito de ministrar. O que a gente traz aqui é uma aula, né? Não é uma ministração, apesar de que, às vezes, né, eu vou aí por alguns caminhos de aplicação do texto, mas a nossa intenção não é aplicar o texto de fato, é mostrar para vocês que o texto traz. E você faça a sua aplicação, faça as suas mensagens. Tem pessoas que falam para mim, Luciano, assisti a sua mensagem e preguei, usei o conhecimento que você falou e pregou, né? Isso, é como se pudéssemos conversar com os autores, entender o que eles estavam entendendo, ver o que eles estavam vendo, realmente olhar com os olhos que eles estavam olhando ali, tá bom? O que é um talento? Um talento é o que não vai chegar na nossa mão. Imagina alguém devendo 10 mil talentos, é um dinheiro de milhões, é o mesmo que falar, 200 bilhões que o Elon Musk tem. Gente, a gente não sabe nem que tanto que é 200 bilhões. 200 bilhões? Não sabemos nem que tanto de número colocar na frente disso, atrás, sei lá. Não dá para saber, tá? E todos nós podemos acessar, né? E tem os nossos cursos, que eu sempre falo aqui, que é o Mais Hebraico, tem a plataforma da Examine, que a gente vai estudar cultura e contexto. Então, tem muita coisa, muita ferramenta, a gente está trabalhando aí para lançar o Strong na prática. Tem muita ferramenta boa que você pode aprender a aperfeiçoar e gastando bem pouco, tá? Que a gente não fique cobrando aqui riachos de valores pelos nossos cursos, não. Tudo valor acessível que cabe no bolso de qualquer pessoa que queira estudar de verdade. Então, hoje, sexta-feira, já são 9h52, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Reveja esses vídeos. Se tiverem dúvidas, me chamem. E tem o link dos cursos, sim. É só me chamar. Aqui, ó, no Luciano, underline mais hebraico no Instagram, ou debaixo dos vídeos do meu canal também tem. Ou se quiser comentar debaixo lá no canal também, eu coloco para vocês lá, tá? Coloco o link dos cursos lá. Mas o mais bacana é chamar aqui no Luciano, underline mais hebraico, que é um acesso mais rápido, que eu olho mais rápido. Que é uma conversa mais rápida ali no direct, né? Pode chamar lá que eu envio o link para vocês. Deus abençoe, né, a vida e o coração de vocês, sejam sempre guardados e debaixo da proteção do Senhor, né? Sejais firmes e abundantes e constantes. E a Bíblia diz que se a gente tiver falta de sabedoria, Tiago falou para nós, Tiago, peça a Deus que Ele vai nos dar em abundância. Peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a unção do Senhor vos ensinará todas as coisas. A unção do Senhor ensina. A unção do Senhor faz gravar no nosso coração, tá? Deus abençoe, tenha uma boa noite e vejo vocês ou amanhã, vou tentar fazer uma live, não sei o horário. Se a gente não se vê amanhã, a gente se vê na segunda-feira, sempre às 21h, 21h15, por aí, se eu me atrasar, estiver trabalhando, mas por volta de 21h, segunda, quarta e sexta. Esses horários são garantidos. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, Luciano, a graça e a paz, e a gente se fala por lá, pelo Instagram. Deus abençoe. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?